TVC, a TV do Correio da Manhã. Olá pessoal, eu sou o Pablo Kling e esse é o programa Orgulho de Ser Petropolitano. E esse orgulho está voltando, está crescendo. O petropolitano está voltando a ter orgulho de ser petropolitano. E sobre isso nós vamos bater um papo muito legal de hoje, bem descontraído, com bastante informação, com já conhecido aí da coluna Pablo Kling no Correio Petropolitano. Conversar agora com Rodrigo Paiva, empresário, presidente de associação, festeiro. Ainda pode chamar de festeiro, né? Sou, ainda sou. Ainda é festeiro? Tudo bem, Rodrigo? Prazer aqui esse bate-papo. Desde a época do É Festa que a gente não faz uma entrevista, né? Não faz um bate-papo desse. Pois é. Tudo ótimo, prazer estar falando com você, Pablo. E verdade, nossa história é antiga, desde lá do Prêmio É Festa, né? Estamos há bastante tempo na estrada. Exato. Então, mas para a gente já posicionar, para começar todos os nossos telespectadores aí na mesma página, Rodrigo Paiva começou no Zoando.net. Como é que foi e o que era o Zoando.net? Bom, legal isso aí, né? Bom, eu sou fruto desse primeiro boom da internet lá atrás. A gente lançou um site que chamava Zoando.net e esse site nada mais é do que era uma rede social que a gente pode comparar hoje em dia com uma rede social, né? A gente ia para os eventos, para as festas, tirava foto das pessoas que estavam frequentando essas festas, esses eventos, e aí a gente publicava na internet, as pessoas tinham que entrar no site para poder acessar suas fotos, ver a foto dos amigos, ver as pessoas que estavam frequentando os eventos. Então, na verdade, era um guia, né? E com essa parte social de uma rede social que mostrava ali as amizades, as pessoas. Foi bem legal, foi lá no começo da internet e... Era uma rede social compartilhada. Isso, exatamente. E que acabou, né, com o telefone celular, né? Pois que veio o smartphone com as câmeras, né, todo mundo passou a ter a sua própria máquina e registrar aquele momento, e depois vieram as grandes redes sociais, né? Instagram, Facebook, onde a pessoa já publicava ali. Então acabou que esse tipo de site que a gente criou lá em 99, 2000, ele ficou pelo caminho, ele acabou por conta da tecnologia, né? Se o Orkut ainda existisse, muita gente ia ter uma foto lá com aquela marca d'água do Zoando.net publicada, né? Não, com certeza. A gente fez história nessa época, né? Fomos o primeiro site aqui da região, um dos primeiros do Brasil. E quem tem seus 40 anos, aí, a faixa dos 40 anos, com certeza tirou uma foto para o Zoando.net. E reza a lenda de que alguns namoros começaram no Zoando.net e alguns terminaram também. Não, com certeza ali, porque acaba que as pessoas entravam no site para procurar algumas coisas ali que aconteciam, né? Então, assim, às vezes aquele perdido ali, ele era encontrado nas páginas do site. Às vezes nem sempre na foto principal, mas estava ali atrás. Tinha as pessoas que eram craques nisso aí, que pegavam lá o fundo da foto e faziam essa pesquisa aí avançada. E por conta dessa visibilidade, dessa força da mídia que era o Zoando.net, vocês começaram a produzir eventos. Lembra do Chopada, Ressacas? Isso aí, foi uma coisa acontecendo um pouco de forma natural, né? A gente passou a ficar muito conhecido na noite petropolitana. E daí começaram a vir alguns convites da gente produzir alguns eventos. Era uma época que eu estava entrando na faculdade também, então tinha aquele ambiente ali festeiro da faculdade. E aí a gente começou a produzir algumas coisas no Lapan, que era uma casa lá no Quitandinha, começou a alugar alguns hotéis, algumas casas aqui pela cidade, fazia alguns eventos também. E logo depois, em seguida, eu fui para o Zapata,
convite do Caralta, um grande amigo meu, e a gente começou a produzir as noites de sexta-feira lá, que viraram um sucesso, uma febre, e durante alguns anos a gente ficou lá no Zapata fazendo grandes eventos, o Zapata sendo considerada a melhor boate do estado do Rio de Janeiro, né? A gente tinha cariocas que vinham, muita gente do Os Rio. VIPs do Rio subiam sempre, né? Lá, assim, o Zapata realmente foi uma boate que marcou a história, é muito bem frequentada, né? A gente acabou o Zapata sendo contemporâneo de uma época que Itaipava estava numa moda muito grande. Então a gente tinha ali grandes famílias ali frequentando, a gente tinha um potencial muito grande ali no Zapata. E o Zapata, ele impulsionou, ele fomentou a cadeia produtiva dos eventos. Porque depois do Zapata vieram Euro, Tamboatá, Itaipava Show e uma série de outras casas noturnas, casas de Lodge, também, se não estou enganado. Uhum. Eu acho que anterior ao Zapata era Rádio Bar, né? Anterior ao Zapata era o Rádio Bar, era... Gente, eu esqueci o nome da outra. Teve a Rodeio Drive, teve o Piccadilly, né? Que foram... Piccadilly Café. Isso, um pouquinho antes do Zapata. Do Zapata. Então, sobre esse cenário de eventos, Rodrigo, você é empreendedor, tanto na área da tecnologia e na área de produção de eventos. Como é que você analisa o cenário atual da nossa cidade quanto à indústria do entretenimento? Fazendo esse paralelo do que era o auge, Itaipava com 3, 4 casas noturnas bombando, todas elas às vezes na mesma noite cheias, centro da cidade com Big House, com Savana, e hoje em dia, que o perfil parece que mudou um pouco. Então a gente teve, né, voltando a essa época do Zapata, a gente teve o boom de Itaipava, que foi ali pelos anos 2000. Itaipava estava muito na moda, então assim, uma pessoa tinha casa em Itaipava, os amigos todos subiam a serra, então assim, o final de semana em Itaipava era uma explosão. A gente tinha 4 casas noturnas funcionando ao mesmo tempo em algumas épocas e todas lotadas e todas sucesso, né? Depois disso a gente teve Itaipava saindo um pouco desse cenário, né? Então diminuiu bastante essa frequência e acabou que a diversão também ela se transformou bastante, né? A própria tecnologia influenciou bastante nisso aí, mas as pessoas passaram a querer uma diversão um pouco diferente, ao ar livre, e também assim as pessoas não querem mais, e até uma coisa que continua até hoje, assim, as pessoas querem sair de casa um pouco mais cedo e chegar em casa um pouco mais cedo. Assim, na minha época, eu sou um cara muito de boate, né? Fiquei nessa atividade de boate durante 15, 16 anos. Então a gente tinha ali uma boate que começava, abria 11 horas da noite, para ficar bom, meia-noite, meia, 1 da manhã, para acabar às 6 horas da manhã. Então as pessoas hoje, elas não querem mais isso. Elas querem sair 7 horas da noite, 8 horas da noite para um lugar que já esteja bom, meia-noite já está em casa, e no outro dia ter uma rotina diária com mais tranquilidade, um pouco mais normal, né, do que ficar dormindo até tarde e começando a vida um pouco mais tarde. Então isso foi uma mudança muito grande que teve na noite. Você acha que o incêndio da Boate Kiss foi um dos fatores para essa mudança? Não, acredito que não. Assim, o incêndio da Boate Kiss teve um fator muito relevante que foi a segurança na diversão, né? A partir dali, assim, as regras ficaram um pouco mais rígidas e a fiscalização bem mais atuante. Mas nesse cenário de comportamento, não vejo que teve nenhuma influência do que aconteceu. Ainda dentro deste período, ainda dentro dessa década, vamos dizer assim, vieram também os grandes eventos de Petrópolis que estão assim basicamente estão na memória mesmo, que há muitos anos que eles não acontecem. Foi o show da Ivete Sangalo, eram as micaretas, as folias, como Itaipava Folia. Esse tipo de evento, você acha que morreu ou ele está apenas adormecido aqui na cidade? Eu acho que está um pouco adormecido, né? A gente tem a carência, assim, até para exemplificar melhor, da exposição agropecuária. Eu acho que é uma carência muito grande, porque é uma chance
de toda a população ter acesso a esses grandes shows, porque a gente vive um momento que é difícil trazer grandes artistas para cá pelos cachês que hoje estão altíssimos, então é difícil você pagar essa conta. Nem todo mundo tem acesso a ir ao Rio para ir a um grande show ou ir a uma grande capital para assistir um grande show. Então esses grandes eventos, como a exposição, fazem bastante falta para dar acesso a toda a população de ter a oportunidade de poder ir a um grande evento, grandes shows aqui em Petrópolis sem se deslocar daqui. Fazer uma última pergunta antes de irmos para o próximo bloco, antes de a gente fazer um breve intervalo. Você citou os grandes eventos e o deslocamento das pessoas. Você acha que o petropolitano tem ficado um pouco frustrado por ver cidades vizinhas promovendo grandes eventos, como a Partido Alferes, vizinha aqui de Petrópolis, como Miguel Pereira, também vizinha aqui de Petrópolis, produzindo, evoluindo e, ao mesmo tempo que desenvolve o turismo e desenvolve o turismo de entretenimento através dessas atividades se desenvolvendo. Você acha que o petropolitano ficou um pouco, vamos dizer assim, com o ego ferido? Inevitável não fazer essa comparação, né? Eu acho que sim, eu acho que, como eu te disse, eu acho que a gente precisa ter esses grandes eventos para o turismo e para dar acesso à população à diversão. Como também acho do carnaval, né? A gente precisa ter atividades do carnaval para dar acesso a toda a população. Porque tem uma faixa mais carente que às vezes fica fora de ter esse entretenimento. Então, a importância desse tipo de evento é dar acesso à população, em geral, ao entretenimento. E fazer também, aproveitar disso turisticamente. Perfeito. Nós vamos fazer uma pausa rapidamente, são 2 minutinhos só, nós vamos para um breve intervalo e a gente volta nesse bate-papo, bastante informativo também, com Rodrigo Paiva, da Zoando.net. Daqui a pouco, no próximo bloco, ele passa a ser outro CNPJ. A gente vai e volta já, não sai daí não. Meu nome é Rodrigo Paiva, sou empresário do setor de eventos e tenho orgulho de ser petropolitano. Meu nome é Gabriel Rosa Moreira, morador do Quitandinha, e eu tenho orgulho de ser petropolitano. Um bom jornal tem que ser direto, tem que ser direito. Não ser de esquerda ou de direita, mas direito. É ter coragem de informar a verdade e não impor a sua verdade. É respeitar a inteligência do leitor e vontade do eleitor. Correio da Manhã, um jornal que há 123 anos tem a coragem de ser direto e direito. Em uma banca perto de você. Rio de Janeiro, atração o ano inteiro. Tem descanso, tem folia. Noite e dia, alegria. Sol e praia, diversão. No prato ou copo, a festa, o bar, museu ou bloco. Show, cultura, história. Gravado na memória e no seu coração. Rio de Janeiro, vem se apaixonar. Governo do Estado do Rio de Janeiro. Não é jornalismo de direita, é jornalismo direito. Correio Petropolitano. Tudo que seu jornal não deveria ter deixado de ser. Todos os dias, em uma banca perto de você. De volta com o programa Orgulho de Ser Petropolitano, aqui na TVC, a TV do Correio da Manhã, que em Petrópolis tem o nome de Correio Petropolitano, valorizando as raízes, valorizando a essência, valorizando a cidade e valorizando principalmente quem faz a cidade acontecer, que são os petropolitanos. Nesse bate-papo de hoje com o Rodrigo Paiva, no bloco anterior, ele estava com o CNPJ do Zoando.net. Agora, nesse bloco, ele assume o CNPJ da Associ Eventos. Rodrigo,
O que é a Associa Eventos? Então, a Associa Eventos é uma associação dos profissionais e empresas do entretenimento de Petrópolis. É uma associação que nasceu na pandemia e nasceu porque nós precisamos nos movimentar naquele momento para poder voltar a trabalhar, né? Os eventos estavam classificados lá na Zona Vermelha, os últimos a poderem trabalhar. Então isso nos preocupou bastante, porque do mesmo modo que estava lá um evento para 40 pessoas, estava um evento para 5.000 pessoas. Então a gente entendia naquele momento que, claro, um evento para 5.000 pessoas realmente era o último que teria que voltar, mas um casamento para 40 pessoas, ele podia começar antes desse evento para 5.000 pessoas. Então ali nasceu a Associa Eventos, a gente conseguindo reunir inicialmente 12 empresas mais ou menos, para fazer o estatuto, fazer o CNPJ e a gente começar a apresentar ao poder público o que a gente tinha de solução para poder voltar a trabalhar. E aí a gente até se antecipou bastante ao poder público, nós mesmos elaboramos um plano com a vigilância sanitária, com os outros órgãos ali naquele momento, para a gente poder apresentar e mostrar que a gente tinha condição de voltar a trabalhar antes do que aquele pré-determinado ali de estar na Zona Vermelha e ser o último a trabalhar. Isso já no período onde que o Ingo Rames era o prefeito interino? Então, na verdade, isso começou um pouco antes, o Bernardo ainda estava como prefeito, né, ali 2020, e depois se estendeu um pouco no governo do Ingo, que foi 2021, onde a gente teve ali aquelas ondas, né, que vieram e né, tava diminuindo a incidência do Covid, depois aumentou de novo, então a gente participou bastante ali dessa volta, contribuindo bastante para organizar isso. E como é que foi essa retomada sob a gestão do Ingo? Foi acessível? Ele teve a sensibilidade para esse setor, para esse segmento? Sim, assim, o Ingo é um entusiasta, né, dos eventos, do turismo, então a gente teve bastante apoio, assim, as secretarias todas de portas abertas para nos receber, né? O primeiro grande evento que a gente teve nessa retomada foi no governo do Ingo, foi um encontro de motos Harley Davidson aqui em Petrópolis, que foi um sucesso, e aí a gente atendeu a todas as normas, tudo certinho, e ali foi o primeiro passo para essa retomada. Então, teve essa sensibilidade, teve as portas abertas. É alguém sensível para esse setor? Eu acho que uma das grandes marcas do governo do Ingo foi esse acesso, né? Não só a ele, mas a todos os secretários ali. A gente conseguiu dialogar com todo mundo e todo mundo teve bastante bom senso em entender que a gente precisava voltar a trabalhar e entender a importância desse setor na cidade. E como é que foi essa relação com o então secretário de Saúde, doutor Aloysio Barbosa, que ontem, o programa está sendo gravado nessa segunda-feira, dia 7, e ontem foi a eleição, no caso, e o doutor Aloysio Barbosa foi eleito vereador. E como é que foi essa relação com ele? Porque na época os secretários de saúde queriam, fecha. Aí produção de eventos, abre. Como é que foi esse paradoxo aí, essa dualidade? Então, foi bastante baseado na informação, baseado na vacinação, né? Então, o Aloysio foi um cara que foi muito importante para a gente, né? Importante, eu acho que para essa história aqui em Petrópolis em relação à vacinação, né? Ali a gente começou a vacinar toda a cidade e participou de todo esse processo para a gente organizar como seria essa volta e de que maneira seria essa forma, né? Essa volta. Quais os eventos a gente iria começar e quais os protocolos a gente iria seguir para cada tipo de evento. E hoje a Associa Eventos tem quantos associados? Então, hoje a Associa Eventos tem em torno de 50 e poucos associados, muitos do setor de casamento, né, que também é um setor muito forte na nossa cidade, que é inclusive capital estadual do casamento. Uma lei do deputado Gustavo Tutuca. Uma lei do deputado estadual Gustavo Tutuca, que foi um cara que também nos abraçou durante a pandemia, né? A gente teve esse apoio, e aí eu acho que é importante a gente citar o papel do Tutuca aqui na cidade, que tem dois marcos para a gente bastante importantes, que foi a pandemia e a volta da tragédia. Eu lembro que
Quando a gente teve a tragédia, o governo do estado veio todo para cá e ficou aqui durante 10 dias aqui com os gabinetes de todas as secretarias aqui. O Tutuca abraçou a gente e a gente até fez uma ação no Maracanã, no jogo do Fluminense. Os jogadores do Fluminense entraram com uma faixa lá de apoio aqui à Serra. A do Flamengo também. A do Flamengo também teve. E o Tutuca, ele nos fez uma promessa e cumpriu fielmente essa promessa de que foi dar apoio a todos os eventos que acontecessem aqui na Serra depois da tragédia. E isso é uma coisa muito importante, Pablo, até ter a oportunidade de falar isso, porque o evento é uma coisa de uma velocidade muito grande, é quase que instantânea a velocidade de um evento. Então isso ajudou muito a gente a resgatar a imagem de Petrópolis, que as coisas aqui já estavam funcionando, né? A gente teve aquele período ali de 15 dias que a cidade estava sem acesso, que as pessoas estavam luto total, com medo, o luto. Então os eventos, a gente aproveitou os eventos, a comunicação, a divulgação dos eventos para mostrar que a cidade já estava apta a receber as pessoas novamente. Então isso foi muito importante e é um agradecimento eterno que a gente vai ter ao Tutuca desse olhar e desse carinho que ele teve pela cidade. E além dessa velocidade da propagação da imagem, tem também a velocidade na geração de emprego e do aumento da renda. Quantos empregos, diretos e indiretos, mais ou menos, são envolvidos num evento como você participou agora da produção da Oktoberfest? Então, a Oktoberfest, por exemplo, a gente diretamente emprega de 450 a 500 pessoas e indiretamente o nosso cálculo sempre é o dobro disso. Então, se a gente tem 500 trabalhando lá, a gente tem 1.000 que estão indiretamente fazendo alguma coisa para o evento. Como a montagem de stand, a montagem do gradil, fornecendo gelo para que vai gelar as bebidas, ou a indústria alimentícia que vai alimentar, que vai vender os produtos ali do local. Ou seja, é uma cadeia produtiva muito grande, né? Sim, às vezes assim, as pessoas não têm ideia, né? Mas às vezes, eu vou dar um exemplo aqui real. Por exemplo, o brownie do Tom, que você olha às vezes a bike food dele ali, aquela barraquinha dele, tem 3 pessoas trabalhando ali no atendimento, mas ele tem 11 na produção. Então, assim, é uma conta que é bem grande e é uma geração de emprego que a gente vê que é fortíssima. E se formos mais a fundo ainda, vai ver que para ele estar na produção, outras dezenas de pessoas estão trabalhando na pré-produção. No caso do chocolate, por exemplo, tem pessoal que está envolvido na plantação do cacau, no beneficiamento do produto, ou seja, é uma cadeia produtiva muito, muito grande. E quais são os desafios hoje, Rodrigo, como presidente da Associa Eventos, para essa nova fase que Petrópolis está entrando? Se a gente já pode dizer que é uma nova fase, seja qual for o candidato que for eleito no segundo turno, já é uma nova fase, é uma fase que Rubens Bom Tempo fica no passado. O que a Associa Eventos espera dessa nova fase que Petrópolis está entrando? Então, Pablo, o que a gente espera é realmente que a gente tenha uma evolução, né, e que a gente consiga capitanear bastante em cima do turismo. Eu entendo que a gente já tem aqui bastante coisa, assim. Se a gente for olhar a curto, médio e longo prazo, a gente tem várias ações que a gente pode fazer. Mas a curto prazo a gente já resolve bastante coisa. Porque hoje o que Petrópolis precisa é de divulgação, né? A gente precisa chegar no aeroporto Santos Dumont, no aeroporto Galeão e já encontrar Petrópolis quando a gente chega lá. A gente precisa estar no Rio de Janeiro, a gente precisa estar em Niterói, que são os principais emissores de turismo para cá. A gente precisa estar no interior de São Paulo, a gente precisa estar em São Paulo. Então, assim, se a gente hoje já tiver uma ação de divulgação do destino, a gente já alavanca o nosso crescimento aqui no turismo em 30% no mínimo, só divulgando a cidade. Porque a gente já está num crescimento, já vem num crescimento, até por conta do que aconteceu no Sul, né? As pessoas cancelaram as suas viagens para lá, as pessoas ficaram impedidas de viajar para lá nesse momento, e a pessoa que quer viajar, ela vai procurar outro destino e vai viajar. Então, muitas dessas pessoas vieram para Petrópolis, a gente teve um crescimento aqui
nesse momento depois da tragédia lá no Rio Grande do Sul. Então o momento é importante para a gente colocar Petrópolis realmente nessa rota, divulgar Petrópolis. Eu acho que isso é o start inicial que a gente precisa e que já vai começar a resolver os problemas do turismo aqui, divulgar a cidade. Até mesmo porque a concorrência turística ela é gigantesca, ela é global. Porque na palma da sua mão, no seu telefone, você pode escolher diversos destinos, você tem milhares de opções de destinos para viajar. Inclusive aqui perto, para o próprio Petropolitano, que ao invés de conhecer, às vezes, até para sua própria cidade, por uma questão de pertencimento, ele vai aqui para Miguel Pereira, ele vai para Patido Ferres, vai aqui para Areal, fazer um turismo rural ali, conhecer vinícolas. Teresópolis tem vinícolas, Friburgo, Rota do Morango, ou seja, são tantos eventos, são tantas opções que Petrópolis vai ficando para trás, né? Nós vamos fazer aqui mais um breve intervalo, Rodrigo, e a gente volta já com o programa Orgulho de Ser Petropolitano. Olá, eu sou Manuela Oliveira, mais conhecida como a Manu do Pet. Fui nascida e criada em Araras, atualmente eu moro na Mosela e eu tenho orgulho de ser petropolitana e amo os animais. Eu me chamo Letícia Sampaio e eu tenho orgulho de ser petropolitana. Jornalismo de direita. É jornalismo direito. Correio Petropolitano. Tudo que seu jornal não deveria ter deixado de ser. Todos os dias, em uma banca perto de você. Rio de Janeiro, atração o ano inteiro. Tem descanso, tem folia. Noite e dia, alegria. Sol e praia, diversão. No prato ou copo, a festa, o bar, museu ou bloco. Show, cultura, história, gravado na memória e no seu coração. Rio de Janeiro, vem se apaixonar. Governo do Estado do Rio de Janeiro. Um bom jornal tem que ser direto, tem que ser direito. Não ser de esquerda ou de direita, mas direito. É ter coragem de informar a verdade e não impor a sua verdade. É respeitar a inteligência do leitor e vontade do eleitor. Correio da Manhã, um jornal que há 123 anos tem a coragem de ser direto e direito. Em uma banca perto de você. De volta com o programa Orgulho de Ser Petropolitano, hoje com um bate-papo muito interessante com o empresário Rodrigo Paiva. Zoando.net, falamos da Associa Eventos, agora ele troca de CNPJ de novo e veste a camisa da Boate Savana. Quem é que tem aí entre 30 e um pouquinho mais de 40 que não lembra da Boate Savana? Difícil, né, Rodrigo? Como é que foi o início da Boate Savana? Então, Pablo, a Boate Savana realmente foi um sucesso. Falar da Boate Savana é uma coisa que me dá bastante orgulho e até é uma coisa interessante de falar, até para falar um pouco da minha história, Pablo. Quando a gente comprou a Savana, eu não tinha R$1 no bolso. Assim, eu tinha um sonho de ter uma boate, mas não tinha R$1 no bolso. E às vezes as pessoas olham e acham que as coisas são fáceis ou que foram fáceis, né? E a Savana é uma história muito legal. A gente comprou a Savana completamente parcelada para pagar com o nosso trabalho. Então a gente tinha que acreditar ali, fazer com que ela desse resultado para a gente poder pagar a conta. A gente financiou a Savana em 27 vezes e éramos 7 sócios, né? No final, acabou que foram ficando eu e Magrani, a gente foi comprando a parte de todos os outros sócios, ficamos eu e ele a maior parte do tempo. E era uma boate que agradava a toda a cidade, né? A gente tinha o público universitário que era muito forte na boate, né? A gente abria... O mais famoso é o happy hour, né? As quartas-feiras, isso ouço até hoje que o pessoal sente falta. O happy hour na quarta-feira foi um sucesso absoluto. A gente colocava 500, 600, 700 pessoas, às vezes, por quarta-feira. Era um encontro das pessoas
era já num formato um pouco mais cedo, né? Começava às 7 horas da noite, terminava 2 da manhã, então era bem agradável e um sucesso de toda a semana, né? A Savana realmente fez história aqui no centro da cidade, não só no centro da cidade, a Savana, até pelo histórico dela, dificilmente nesse segmento você encontra uma boate que funcionou no mesmo lugar, com o mesmo nome, durante tanto tempo. Foram quantos anos de Savana? Foram 14 anos. E os sábados ele tinha um público mais diferenciado, era um público mais jovem. Então, isso fazia parte de uma estratégia que a gente traçou, né? Que era quarta-feira o happy hour, sexta-feira o público universitário e o sábado a gente não queria concorrer com o público de Itaipava. Então a gente buscou uma programação que fosse completamente diferente do que acontecia em Itaipava. Então a gente tinha um alvará lá para menores a partir de 16 anos. Então no sábado a gente recebia esses menores a partir dos 16 anos, né? Então a gente saía de uma concorrência com o Itaipava, que era onde a noitada acontecia no sábado. E não concorria também com a Big House, que era um outro perfil. Exatamente, a gente estava ali sozinho nesse segmento, nesse público, durante os sábados. Tá, você falou que financiou a boate em 27 vezes, que abriu sem um centavo. Em quanto tempo foi o sucesso a ponto que você dizer, pô, não, quitamos? Então, Pablo, isso também é uma história muito legal, né? Porque desses 27 cheques que a gente deu, a boate pagou todos os cheques pra gente. Então, chegava no vencimento do cheque, a boate fazia a conta, fazia o depósito na nossa conta, né, de todos os sócios. Então, a gente pagou realmente com o trabalho, acreditando, e foi imediato, né? A gente começou a trabalhar e a boate mesmo foi pagando a conta dela. Agora, pra gente, rapidamente, a boate gerava, por final de semana, quantos empregos, mais ou menos? A gente tinha CLT, 14 a 15 pessoas, e aí a gente tinha as terceirizadas, né? Tinha a empresa de segurança que, por noite, trabalhavam 10 pessoas, mais ou menos. A gente tinha na parte da cozinha. Então, assim, acho que gerava ali diretamente uns 40 empregos e indiretamente mais uns 30, 40 também. Ou seja, a indústria do entretenimento é muito forte. E isso paralelo ao público em Itaipava. Em Itaipava tinha sua própria vida lá, a indústria do entretenimento em Itaipava viva e o centro da cidade vivo também, com Savana, com vários barzinhos, com Big House, com clubes funcionando. Inclusive, nesse momento, a gente está gravando a entrevista aqui no Petropolitano e tinha muitos eventos nessa época também. Agora, eu quero lhe perguntar um paralelo disso daí. Qual foi a importância que o programa É Festa e que o prêmio É Festa, que você subiu várias vezes naquele palco lá, tiveram na promoção e na valorização do Petropolitano? Então, Pablo, o prêmio É Festa, né, realmente trouxe um reconhecimento e uma valorização dos profissionais dessa área, né? Isso é muito importante, porque isso motiva, né? Então, a gente ganhava o prêmio, ou às vezes não ganhava, e queria para o próximo ano melhorar para estar lá, para participar e ganhar aquele prêmio que a gente não ganhou, ou para ganhar de novo. Então, mantinha a qualidade ou se buscava ali o porquê que não estava naquela excelência para ganhar o prêmio. Então, assim, eu sou fã, acho que você deveria voltar com o prêmio, porque motiva e mostra a qualidade, além de ser uma divulgação também do que acontece na cidade. Então já fica o meu pedido aí para você voltar com o Prêmio É Festa. Vamos ver esse pessoal mais jovem aí, daqui a pouco, dessa molecada mais jovem aí para produzir esse evento, eu acho que vai ficar bem legal. Agora, mudando o CNPJ rapidinho, que está chegando no final da nossa entrevista, a gente não pode deixar de falar do Itaipava Show também. Como é que foi esse outro CNPJ, Itaipava Show? Então, Itaipava Show foi uma proposta de uma boate um pouco mais popular que a gente abriu em Itaipava. Naquela época, as boates, o entretenimento que tinha em Itaipava era bem elitizado e faltava uma casa ali no meio do caminho. Então, a gente fez esse investimento, abriu essa casa, que foi um sucesso durante 2 anos aproximadamente. E depois a gente não estava mais conseguindo
Conciliar Itaipava com Centro. Conciliar, né? Então a gente vendeu e trocou de nome lá e se perpetua até hoje o negócio lá. Ainda é uma boate lá, Calçada da Fama, né? Mas é um negócio um local que se perpetuou para o entretenimento. Bom, nós estamos chegando ao final do programa, mas o assunto não se esgotou, os temas não se esgotaram, teria muita coisa que a gente poderia estar falando, esticando mais o assunto, até mesmo para mostrar como esse segmento gera emprego, como é um segmento carente em Petrópolis hoje em dia, que tem espaço para muita gente crescer dentro desse segmento ainda, né, Rodrigo? Sim, tem muito espaço, Pablo. E assim, eu vou te dar uma ideia diante de um fato, né, que foi o Festival do Chocolate. Era um evento que a gente estava ali há alguns anos já para realizar, né? A gente já tinha esse planejamento, esse projeto do Festival do Chocolate para fazer durante algum tempo, e aí aconteceram várias coisas que a gente não conseguiu fazer, e esse ano a gente conseguiu fazer a primeira edição com um sucesso absoluto, um sucesso que superou todas as nossas expectativas. E aí dentro disso, falando das oportunidades, você vê como é que o chocolate, por exemplo, é uma coisa que tem uma procura em Petrópolis tão grande, que pode ser um outro produto a ser explorado aqui, que vai fazer muito sucesso, porque a Serra acaba dando essa procura, né? As pessoas querem vir para cá, o chocolate faz parte desse... Ele traz uma memória afetiva. Exatamente. Então, assim, o chocolate, o Festival do Chocolate me fez enxergar ainda uma gama de oportunidades gigantes para esse segmento que acaba sendo gastronômico, turístico, para a cidade. Eu acho que vai além dos eventos, algo que pode ser, inclusive, fixo, né? Com certeza. Então, assim, é uma atividade hoje que eu vejo grande potencial. Até, inclusive, a gente teve na semana passada a inauguração de uma chocolateria de Gramado que abriu agora aqui em Petrópolis, a Caracol. E esse mercado ele vai crescer e ele, para quem está buscando alguma coisa para empreender, eu acho que é uma boa dica essa parte do chocolate. Bom, nós vamos ter que marcar outra entrevista, que tem muito mais coisa para a gente conversar. Mas para finalizar, de fato, eu não posso encerrar o programa sem essa pergunta. Por que você tem orgulho de ser petropolitano? Pablo, eu tenho orgulho de ser petropolitano porque essa cidade é maravilhosa, né, cara? Essa cidade é de gente feliz, é de gente empreendedora, é uma cidade ótima de se viver e eu tenho muito orgulho de ser petropolitano. E qual o seu atrativo turístico preferido aqui da cidade? Aquele lugar que às vezes você quer ir com a sua família para curtir, quer levar o filho para passear, ou que você quer ir para refletir um pouco? Pablo, a gente é abençoado, né? Porque temos vários, né? Mas eu gosto muito do Museu Imperial, gosto muito do Parque de Exposições de Itaipava, gosto do Palácio de Cristal. Então, assim, o que não falta para a gente aqui são atrativos. E aí eu volto só a bater nesse ponto, assim, Petrópolis precisa ser mais divulgada. Esse é o nosso ponto número 1. E aí depois, naturalmente, vão vir os investimentos, vão vir os empresários para poder abrir novos negócios aqui, parques, novos atrativos turísticos. Mas se a gente, num primeiro momento, divulgar, a gente vai criar essa demanda e a gente vai chamar a atenção dos investidores para abrirem negócios do turismo aqui na cidade. Perfeito, Rodrigo. Obrigado por esse bate-papo, por essa entrevista, por essa aula de empreendedorismo que foi também. O programa vai ficando por aqui. Semana que vem, novo programa inédito. Orgulho de ser petropolitano, para valorizar você, que faz a nossa cidade ser essa cidade maravilhosa. Como diz o nosso hino, quem pensa que é feliz em outra terra é porque ainda não viveu aqui. Até o próximo programa. Até lá! TVC, a TV do Correio da Manhã.